O Leandrinho disse que o retiro foi marcado nessa data por causa da proximidade do dia de São Marcos, mas não é isso não. Todo retiro vai ser marcado após um dia esportivo, por dois motivos. Primeiro, para a reconciliação. E depois de um dia esportivo, precisa de reconciliação. Segundo, precisa de cura física. Então, esse é o motivo. Então, todo dia esportivo vai ter como, na sequência, um retiro de reconciliação e de cura física, porque tem uma turma que está parecendo um robô. Bom, vamos ao tema que nos foi proposto para este momento. Tomemos lá o texto da carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 11, que é a palavra motivadora, inspiradora, consoladora, que Deus nos deu para estes próximos anos, que o Leandrinho já tomou essa palavra. No capítulo 13, no versículo 11. Tanto mais que sabeis em que tempo vivemos. Já chegou a hora de acordar ou de despertar, pois nossa salvação está mais próxima agora de quando abraçamos a fé. A noite avançou e o dia se aproxima. Portanto, deixemos as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. Como de dia, andemos decentemente, não em orgias e bebedeiras, nem em devassidão e libertinagem, nem em rixas e ciúmes, mas vestivos do Senhor Jesus Cristo e não procureis satisfazer os desejos da carne. Bom, esta palavra que nos foi dada, como eu disse, palavra motivadora, inspiradora, palavra rema, Deus já nos preparava no congressinho do ano passado, por meio de uma profecia que foi proferida pelo Tatá, inclusive, que nós, comunidade javenice, viveríamos um tempo de graça, um tempo de kairós. E realmente, a partir de então, as coisas começaram a caminhar de maneira mais tranquila, mais fácil, embora não tendo as dificuldades, mas nós percebemos, desde então, um auxílio, uma graça de Deus especial para esse tempo que nós estamos vivendo, como o Leandrinho bem colocou aqui, diante das situações que viviam os cristãos da época e que nós vivemos hoje. Sobretudo o tempo pós-pandemia, diante de todas as dificuldades que tivemos, superamos, e agora para um tempo novo que estaríamos começando pós-pandemia, Deus nos concederia um tempo de graça. E este texto, logo no final, no meio do ano, esta palavra veio como uma palavra motivadora para nós nesses próximos 2 anos, e fala justamente sobre esse tempo da graça, esse tempo que o Senhor nos concede para que possamos estar acordados, porque todo despertamento exige a graça, é necessário a graça, porque é Deus que nos concede a graça de nos acordarmos para aquilo que Ele tem para nós. O cardeal Raniero Cantalamessa fala justamente isso, que todo o despertar precede um kairós, um tempo de graça. E nós estamos vivendo esse tempo de graça. Essa palavra vem mostrar justamente isso, que diante do tempo que nós estamos vivendo, a salvação está mais próxima. Deus está facinho.
A salvação está mais próxima. A noite avançou e o dia aproxima. Portanto, estamos vivendo o tempo da graça, um tempo de Kairós, que não é um tempo, um cronos, como é chamado, tempo anual, é um tempo de Deus, que supera o tempo de ano, de dias, o tempo de Deus. É o tempo da graça para cada um de nós. A nossa salvação está mais próxima. Fala para quem está do seu lado, a nossa salvação está mais próxima. Deus está próximo. No Catecismo da Igreja Católica, no número 1996, diz assim: a graça é o favor, é o socorro gratuito que Deus nos dá, a fim de respondermos ao seu chamamento. É a graça é o favor, o socorro gratuito, é dom, é graça imerecida. Nós não fizemos por merecer, é uma ação voluntária de Deus, é uma iniciativa de Deus, unicamente de Deus. É um dom, é uma graça. Pela graça, vai dizer São Paulo, nós somos salvos. Mesmo quando ainda éramos pecadores, Deus, na sua infinita bondade, age em nosso favor, nos concedendo a graça da salvação. É um dom, um presente imerecido. É Deus que dá a graça a quem Ele quer. Neste caso, para todos nós, dentro de uma realidade, para darmos uma resposta ao seu chamado. Portanto, se estamos vivendo num momento de graça, porque Deus espera de nós uma resposta adequada para esta realidade, neste tempo que nós estamos vivendo. A graça, ela tem como objetivo nos facilitarmos para responder na condição que nós nos encontramos, no estado de vida que nós nos encontramos, dar uma resposta de um seguimento a Deus, uma resposta coerente de nossa fé. A graça, como nos ensina o catecismo, é um favor, é um socorro gratuito que Deus nos dá, para que nós possamos dar uma resposta a Ele mesmo. Dar uma resposta. É como o pai, no dia dos pais, quando está chegando a semana do dia dos pais, o filho chega, a criancinha, os meus meninos, que agora já não é pequenininho mais, chegava assim: pai, dá dinheiro para me levar para a escola, porque a professora falou que tem que levar dinheiro, não sei para que é, né? É claro que a gente sabe para que é, né? Para comprar o presente para o dia dos pais. Então, o pai, ele dá o dinheiro para o filho, aí o filho vai lá, compra um presente com aquele dinheiro, para dar o presente para quem? Para o pai. O filho fica feliz de fazer isso. Deus é assim. Deus nos dá a graça para que a gente possa corresponder ou responder essa graça. É o Pai que dá graça para que a gente possa dar uma resposta. E é claro que o filho sente-se realizado por fazer isso, embora ele não tirou do bolso dele, é o pai mesmo que deu, mas ele sente engrandecido, feliz, porque ele deu um presente para o pai. Que no fundo, quem que deu esse presente foi o próprio pai. Né? Foi o pai que deu o valor. Mas é assim que Deus faz conosco. Ele nos dá a sua graça para que a gente possa dar uma resposta a Ele. E a resposta que Deus quer de nós é o nosso coração, é a nossa entrega a Ele. Ele nos concede essa graça. Nas Sagradas Escrituras nos ensina 3 coisas que é importante que a gente esteja
convencido disso. Primeiro, que a graça ela é necessária. Fala para quem está do seu lado aí, a graça é necessária. A graça, tem uma oração da igreja que diz: sem a tua graça, ninguém é santo, ninguém é forte. Sem a tua graça, ninguém é santo, ninguém é forte. A graça ela é necessária para viver a santidade. Sem a graça, ninguém é santo. Sem a graça, ninguém é forte. A graça é necessária. O Evangelho de São João, no capítulo 15, versículo 5, Jesus vai dizer: sem mim, nada podeis fazer. Sem a graça de Deus, nós não conseguimos fazer nada de bom. A única coisa que nós sabemos fazer sem Deus é pecar. Sem Deus, sem a graça de Deus, nós não podemos fazer nada de bom. Tudo é graça. Dizia Santa Teresinha, tudo é graça. Sem a graça, ninguém é forte, ninguém é santo. Sem a graça, nós não podemos fazer nada de bom. A graça é necessária. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, dizia que existe uma tentação que atormenta constantemente toda a jornada espiritual e trabalho pastoral. Pensar que os resultados dependem de nossa capacidade de agir ou planejar. O Papa fala que esses são a grande tentação que nós corremos, é achar que tudo depende de nossa ação, de nosso planejamento. É achar que nós somos capazes. E acontece muitas vezes isso na nossa vida, né? Na medida que quando nós começamos a nossa caminhada de fé, nós nos sentimos totalmente dependentes de Deus. Com o passar do tempo, a gente vai adquirindo algumas confianças, e achamos que não precisamos mais de Deus, basta as nossas capacidades, nossos talentos. É ou não é verdade? Começamos a dispensar a graça, confiar muito em nós mesmos. E o Papa Francisco chama isso de pelagianismo moderno, que é confiar nas próprias forças, sentir-se superior aos outros. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Chama-nos a atenção tanto o Papa João Paulo II como o Papa Francisco, que é um dos perigos à vida de santidade, é o pelagianismo. É achar que nós somos capazes sem a graça de Deus. É dispensar a graça. E quando nós dispensamos a graça, muitas vezes caímos na tentação do legalismo. São Paulo vai chamar a atenção dos Gálatas, dizendo: começaste no Espírito, ó Gálatas insensatos, começaste no Espírito, começaste na graça, e terminaste na carne, na lei. Quando nós caímos nessa tentação do dispensar a graça, tentação do pelagianismo, do achar que nós somos capazes, nós caímos no legalismo. Eu faço. Por que o fulano não faz? É o fariseu que na oração começa a dizer: eu faço isso, eu pago o dízimo,
eu rezo 3 vezes por dia, eu faço aquilo, enquanto esse outro não faz nada. Começamos a achar que nós é que conquistamos pelos nossos esforços. Nos tornamos fariseus. Caímos no legalismo, dispensar a graça e viver só na lei. A graça é necessária. As técnicas, o conhecimento, nada substitui a graça. Nada. Nós temos que procurar nos formar, conhecer, melhorar nossas capacidades? Temos. Mas nunca podemos dispensar a graça. Fala para quem está do seu lado, a graça é necessária. Sem a graça você não é nada. Sem a graça você fica sem graça. Sem a graça você fica sem graça. O pelagianismo é às vezes o intelectualismo, que também corremos o risco de entrar no meio de nossa liderança, já aconteceu e sempre acontece, é achar que pelo conhecimento, pela intelectualidade, você pode dispensar a graça. Eu escutei de pessoas da comunidade de Avenice. O sujeito estava preparando a pregação, o outro falou assim, não precisa disso não, rapaz, já basta que você já estudou, já conhece, você não precisa rezar, não precisa preparar. Muitas vezes caímos nessa tentação, de pelo conhecimento, o intelectualismo, achar que nós somos capazes, não precisamos mais da graça. Nos distanciamos de Deus. É o risco que corremos. Uma outra coisa que temos que entender, que a graça ela é suficiente. A graça é suficiente. Vamos pegar o texto da carta de São Paulo aos Romanos, Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12. Segundo Coríntios capítulo 12, o versículo 7. É um texto bem conhecido, mas aqui é o próprio Deus que vai dizer para Paulo, diante da dificuldade que ele está encontrando, de uma necessidade, de uma fraqueza, de um obstáculo que ele está encontrando, ele vai pedir a Deus que tire esse obstáculo. Está aí no versículo 7. Já que essas revelações eram extraordinárias, para eu não me encher de soberba, foi-me dado um aguilhão na carne, um anjo de Satanás, para me espancar, a fim de que eu não me encha de soberba. A esse respeito, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Respondeu-me, porém, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. A graça, ela é suficiente para todas as situações de nossas vidas. A graça basta. A graça, ela é suficiente diante dos desafios que nós enfrentamos, externos ou internos, basta a graça. Nós vivemos desafios, nós temos também os nossos aguilhões na carne, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Diante dos desafios que temos na missão, na comunidade, nós nos sentimos incapazes.
diante das lutas, das nossas fraquezas, dos nossos vícios. Quantas vezes pedimos ao Senhor que tire esse vício de nós, mas isso parece que nunca sai de nós, essa fragilidade, esse ponto fraco. Deus não vai tirar, como aqui nos revela São Paulo, Deus não vai tirar esses pontos fracos, mas Ele vai dar a graça para superá-los. Nem sempre seremos atendidos por Deus pedindo que Ele tire essas dificuldades da nossa vida, porque muitas vezes são necessárias para que a gente não caia no orgulho, na soberba, isto é, no dispensar a graça de Deus. Deus sempre vai permitir que algumas coisas permaneçam na nossa vida, para que a gente não se orgulhe, não se envaideça, mas Ele dá a graça necessária. Ele dá a graça para aquela situação, a graça dele basta. No capítulo 2 de Eclesiastes, que é um texto bem conhecido, diz: meu filho, se você se coloca a serviço do Senhor, prepara-te a tua alma para a prova. Sê constante, não apavores. Esse é o conselho diante das dificuldades, não se apavorar. Diante de nossas fraquezas, diante dos desafios que nós enfrentamos, não podemos nos apavorar. Deus dá a graça. A graça, ela é suficiente para você superar. Não precisamos cair no desespero. O que temos que fazer? O conselho lá do Eclesiástico: una-te ao Senhor. Eu fiz o curso de escalador militar lá em 88, quando eu era soldado. E fiz em São João del Rei, no batalhão de infantaria. E uma das instruções para o escalador militar é que quando ele está escalando a rocha, se vier uma tempestade, nunca apavore e agarre nos arbustos que tem sob a pedra. Porque a chuva, a tempestade, você pode descer com arbusto e tudo, rodar rochedo abaixo. O que se faz diante da tempestade quando você está escalando? Achegue o corpo na rocha e encosta na rocha até a tempestade passar. Não apavore. Esse é o conselho. Não apavore. O que acontece muitas vezes é que diante das dificuldades, nós apavoramos e agarramos o que está na frente. Diante das demoras de Deus, vai esse mesmo, vai essa mesmo. Aí o que acontece? Roda pedreira abaixo. Diante dos desafios que a gente enfrenta no dia a dia, nós não podemos apavorar. Deus concede a graça. E a graça basta. A graça, ela é suficiente para que você vença essa dificuldade. Não existe tentação, não existe dificuldade superior à graça de Deus. Não tem tentação que supere a graça. Deus não permite nenhuma tentação, nenhuma dificuldade além de nossas forças, porque Ele concede a graça para vencê-las. A graça basta. Fala para quem está do seu lado, a graça basta. Não apavora. Não te apavores. E um outro ensinamento da Sagrada Escritura sobre a graça está no capítulo 4 da carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 4, o versículo 16. A graça como
ajuda oportuna. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Aproximemo-nos então com segurança do trono da graça. Aproximar do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos graça como ajuda oportuna. A graça como ajuda oportuna. É um auxílio de Deus para cada realidade, para cada momento de nossa vida, para cada tempo de nossa vida. É uma ajuda oportuna para este momento que você está vivendo hoje, para o estado de vida que você está vivendo hoje. Deus dá a graça. Por isso, não podemos ficar preocupados com o que vai acontecer no dia de amanhã, no futuro. Deus dá a graça para cada momento, é a graça oportuna. Eu me recordo quando tinha lá meus filhos pequenos, aí uma senhora da comunidade veio falar: Geraldo, você não fica preocupado, você não fica sem dormir em pensar quando seus filhos tiver adolescente? Eu falei para ela assim: deixa quando eles estiver adolescente. Porque Deus me dá a graça para viver aquele momento. Eu não posso querer antecipar as coisas. Porque o sofrimento, eu não posso sofrer o sofrimento de amanhã, porque eu não vou contar com a graça. Deixa quando as coisas chegarem. Aqui o perigo da ansiedade, de sofrer antecipado. Não estou falando aqui de ser temerário, fazer as coisas de maneira inconsequente, nada disso. Mas nós temos que confiar a nossa vida, o nosso futuro nas mãos de Deus, sabendo que cada momento da nossa vida nós contamos com a graça dEle. No momento certo, não podemos querer antecipar os sofrimentos, as preocupações, porque quem faz isso, ensina Jesus, lá no Evangelho de Mateus, são os pagãos, são aqueles que não creem em Deus, que vivem preocupados com o que comer, com o que vestir. Nós cristãos, nós que vivemos na graça, nós temos que saber que Deus cuida de nós. A graça é oportuna para cada momento de nossa vida. Então não sofrer antecipadamente, aí você vai sofrer de fato. Porque aí você não conta com a graça. Para que eu vou sofrer? Os meus filhos são pequenos. Eu vou sofrer quando eles estão adolescentes. Deixa quando chegar lá. Quantas vezes já aconteceu na sua vida, você pode olhar para trás da sua vida e falar assim: olha, como que eu consegui superar isso? Não tem coisa assim? Quem aqui que tem pelo menos uma, olha para trás e fala assim: como que eu consegui superar? Sabe como que você conseguiu superar? Porque Deus te deu a graça. Você pode até falar: se fosse hoje eu não suportaria aquilo que eu suportei. Sem a graça não. Quantas pessoas que diziam: se eu perder meu pai, minha mãe, se eu perder fulano de tal, eu morro junto. E o pai e a mãe morreu e não morreu. Porque Deus dá a graça para cada momento da nossa vida. Vai acontecer esses fatos na nossa vida, mas deixa acontecer. Deus vai dar a graça para aquele momento, a graça oportuna, a ajuda oportuna. O que nós não podemos é estar distraídos e deixar que a graça passe. Como dizia Santo Agostinho: tenho medo da graça que passa. Porque a graça que passa pode fazer falta na nossa vida. Então devemos estar atentos. Santo Agostinho dizia isso: tenho medo da graça que passa e não percebê-la. Não podemos desperdiçar a graça. Nós temos que entender que, assim como são copiosas as tribulações,
superior é a graça. No capítulo 1 da carta aos Romanos, no capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1, no versículo 4 e 5, Paulo diz assim: assim como os sofrimentos de Cristo são copiosos para nós, assim também por Cristo é copiosa a nossa consolação, a graça. Se estamos vivendo tempos difíceis, a graça é superior, porque aonde abundou o pecado, superabundou a misericórdia, a graça. Aonde abundou as dificuldades, superabundou a graça de Deus. Por isso, diante de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, podemos dizer sim, com certeza, estamos vivendo um tempo de graça. Um tempo oportuno. Deus está nos dando neste tempo, para nós, comunidade javenice, um tempo de graça. Não podemos desperdiçar essa graça. Temos que aproveitar. O documento de Aparecida, lá no 548, que é bem conhecido nosso, nos ensina isso. Temos que aproveitar esse tempo de graça e pedir um novo Pentecostes. Nós temos que aproveitar, não podemos desperdiçar esse tempo de graça, que é oportuno para nós nesse tempo que nós estamos vivendo. Porque senão vai fazer falta para nós no futuro, se nós não viver de maneira coerente a graça que Deus está nos concedendo hoje para a nossa vida pessoal, para a nossa vida de comunidade. Fala para quem está do seu lado aí, a graça, ela é oportuna, é uma ajuda oportuna. Para cada momento de nossa vida. A graça é sempre superior a todas as nossas dificuldades, para cada momento de nossa vida. Agora atenção, quando falamos de graça, aí tem aquele perigo de tudo é graça, chamado de o naturalismo, tudo é graça. Então estamos vivendo tudo no tempo da graça, tudo é graça. Esse é um perigo que nós chamamos de graça barata. Bonhoeffer fala da graça barata. Isso significa o quê? Que não exige a nossa cooperação, não exige uma resposta pessoal, não exige um esforço. É uma pregação sem arrependimento. Tudo é graça. Você não precisa mudar de vida. São Paulo vai falar isso de graça. Tenho medo que a graça não se torne estéril. Vamos abrir esse texto aí no capítulo 1 Coríntios, capítulo 15. São Paulo vai falar, sou o que sou pela graça de Deus, é um texto conhecido. Ele reconhece que o que ele é graça de Deus, tudo é graça. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 9. São Paulo reconhece toda a sua indignidade de ser chamado apóstolo, pois sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Nós não fizemos nada por merecer estarmos aqui. Nós não somos melhores do que ninguém. São Paulo reconhece a sua indignidade e, ao mesmo tempo, reconhece o que ele é por graça de Deus. Nós estamos aqui por graça de Deus. Você é alguma coisa na vida por graça de Deus. Nós somos privilegiados, não por nossos méritos, mas por graça de Deus.
São Paulo reconhece, mas aí ele vai dizer: sou o que sou pela graça de Deus, e sua graça em mim dispensada não foi estéril. Atenção, corremos o risco de que Deus concede a graça e essa graça se torna estéril, não produz nenhum fruto de santificação, não produz nenhum fruto de missão, porque muitas vezes falta a nossa disposição. Ele vai dizer, ao contrário, trabalhei mais do que todos. A graça exige esforço, exige cooperação. Deus é graça, Deus dá graça para todo momento, ela é necessária, a graça basta, a graça é oportuna, mas exige de nós uma cooperação. Trabalhei mais do que os outros, para que a graça não fosse estéril em mim. A sua participação é essencial. Trabalhei mais do que o outro, não eu, mas a graça que está comigo. É a graça que nos dá a capacidade para responder à graça. É Deus que nos capacita, porque nós não fazemos nada de bom sem a graça. Mas exige de nós, na nossa liberdade, dar uma resposta, porque senão nós caímos nesse risco da graça barata, sem custo, sem esforço nenhum de nossa parte. Esse é um risco que nós corremos também, de achar que tudo é graça, Deus é amor, Deus perdoa, Deus é misericordioso, e eu não faço nenhum esforço para merecer, porque Deus é bom. Deus me ama como eu sou. Nós estamos vivendo um tempo dessa graça barata. Cada um tem o seu caminho de santidade. Vocês já escutaram isso? É verdade, cada um tem o seu caminho de santidade. Mas não existe caminho sem mortificação, não existe caminho de santidade sem mortificação, sem vida de castidade. Isso vale para todos. Vale para os casados, para os solteiros, para os heterossexuais, para os homossexuais. A castidade vale para todos. Então a gente escuta falando, tem um caminho, cada um tem um caminho de viver a sua fé. Mas que caminho que é esse? O caminho que nós conhecemos é Jesus Cristo. E ninguém entra pela porta estreita se não se esforçar. Lá no capítulo 13 do Evangelho de Lucas, quando uma pessoa pergunta para Jesus, mestre, mas quem? São poucos que vão entrar no reino. Aí Jesus responde, são poucos, esforçai-vos para entrar na porta estreita. Exige esforço, exige luta. Porque do contrário, se não existir um esforço, uma luta, você não vai estar num estado de graça, mas num estado de inimizade com Deus. Para você viver esse estado de graça, você tem que lutar. Deus concede a graça para que você lute contra os seus pecados, suas fraquezas, como ouvimos, a graça basta. Mas é preciso um empenho de nossa parte. É preciso se esforçar. Porque senão corremos o risco de sermos cristãos, de vivermos a graça, mas quando chegar lá o Senhor vai falar assim, eu não te conheço. Nesse mesmo evangelho vai dizer, comemos e bebemos contigo, o Senhor não lembra? Não vos conheço. Lascou. Então, exige de nós mortificação, exige de nós sacrifício para permanecer na graça,
no estado de graça. Exige de nós castidade. Para mim viver a minha vida de casado, eu tenho a graça desse estado de viver a vida de casados, que são casados aqui, nós temos essa graça, como você tem a graça de viver a sua vida na opção, na escolha que você fez vocacional. Deus dá a graça, o padre está aqui, tua bênção, padre Benedito. Ele tem a graça de estado para viver na realidade que ele vive. Todos nós temos a graça, mas exige de mim um esforço, porque eu posso também cair no pecado da não castidade, da não fidelidade à minha esposa. Então, se vale para mim, vale para todos, vale para você, vale para o solteiro, vale para o homossexual. A igreja nos ensina isso. O catecismo da igreja nos ensina que o homossexual é chamado à castidade, a viver a castidade. O namorado, a namorada deve viver a vida de castidade. Porque às vezes escutamos, com todo respeito o padre aqui, mas a gente já escutou isso de alguns padres, um jovem casal vai falar que está tendo uma vida de relação sexual com a namorada, o padre fala assim, não, isso é normal. Não é normal, não. Isso é um pecado contra a castidade. É chamado de fornicação. É pecado. Isso você sai da graça, do estado de graça. Você precisa confessar. O padre vai estar tarde aqui confessando. Você precisa. Não deixa a graça passar. Exige de nós, sim, esforço. Exige de nós sacrifício, mortificação, castidade. Falar para quem está do seu lado, exige castidade, meu filho. Não vem com moleza, não. Tudo é graça. Deus é misericordioso, Deus os ama, é verdade, Deus os perdoa sempre, mas é preciso mudar de vida. Muitas vezes ficamos lá com aquele evangelho da prostituta, a mulher adúltera. No capítulo 8 do evangelho de São João, Jesus, diante daqueles homens que estavam querendo apedrejá-la, diz, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Aí Jesus pergunta para a mulher, ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Aí Jesus passou a mão na cabeça dela e falou assim, então pode continuar nessa vida, mas cuidado, faz as coisas mais escondidas para as pessoas não verem. Muitas vezes ficamos nessa parte, esquecemos do que Jesus fala, vai e não peques mais. Mudança de vida. Conversão. Vai, não peques mais. Não passar a mão na cabeça. Jesus não passou a mão na cabeça dela. Jesus acolheu a situação que ela se encontrava. Jesus acolhe a todos, sim, acolhe o homossexual, nós devemos acolher, acolhe todas as pessoas, mas exige uma mudança de vida, exige conversão. Vai e não peques mais. Mudança, cooperação com a graça, arrependimento, tomar jeito na vida, toma tendência, menino. Diziam os nossos pais, toma tendência, toma jeito, cria vergonha na cara. Toma jeito, muda de vida. Esse é o apelo que a graça também nos faz. Essa resposta que nós somos chamados a dar a Deus, por meio de sua graça, é uma resposta que exige de nós mudança de vida. Estar de bem com Deus, estar na amizade com Deus. Por isso que devemos fazer, aí nos ensina a carta aos Hebreus. Aproximemo-nos, pois, com confiança
do trono da graça. Aproximarmos do trono da graça. Jesus Cristo é o trono da graça, o trono da misericórdia. Então exige de nós aproximação, a chegarmos a Ele. Ele é o trono da graça. A graça, nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, no número 2003, fala que a graça é, antes de tudo, o dom do Espírito que nos justifica e nos santifica. Jesus Cristo é o trono da graça. É Ele que dá o Espírito Santo sem medidas. Ele é o trono da graça, o trono da misericórdia. É Ele que dá o Espírito Santo, que é a graça por excelência, que vem em socorro de nossas fraquezas. É o Espírito Santo, a graça por excelência, que vem em meu socorro, em seu socorro, no momento oportuno, no tempo certo, na realidade que você se encontra, no estado de vida que você vive. É a graça que vem no momento oportuno, nesse tempo que você está vivendo, no tempo hoje, esse tempo que nós, comunidade javanista, estamos vivendo. É Deus que concede a graça nesse tempo, e essa graça é o Espírito Santo que socorre a nossa fraqueza. A graça é necessária, é suficiente, é oportuna, e exige a nossa cooperação. A nossa cooperação, que é Deus que nos dá a graça. Deus nos dá a graça para estarmos no estado de graça. É o Pai que faz aquilo que eu disse no começo. É o Pai que dá o dinheiro para o filho comprar um presente para dar para o pai. Deus dá a graça para que a gente viva no estado de graça. Deus dá a graça da reconciliação para que a gente viva no estado de graça. Reconheçamos que nós necessitamos da graça, que nós necessitamos. Sem Deus, sem a graça, nós nada somos. Sou o que sou pela graça de Deus. Se nós somos alguma coisa, se você é alguém que influencia as pessoas, não é mérito do seu esforço, mas é mérito da graça de Deus. É claro, você tem se esforçado, tem que continuar se esforçando, mas sabendo que tudo depende da graça. Tem um santo que diz que fazei tudo como se tudo dependesse de você, mas na verdade sabendo que tudo depende de Deus. Eu necessito da graça. Coloca a mão sobre o teu coração e reconheça que nesse tempo da graça, nesse kairós, nesse tempo oportuno que nós estamos vivendo, nesse tempo que você está vivendo, na realidade de vida que você está vivendo, você necessita da graça. Você reconhece que a graça é suficiente. Você reconhece que a graça é uma ajuda que você precisa para este momento. Reconheça que você precisa da ajuda, da graça de Deus. E você reconhece que precisa de Deus. Senhor, aqui estamos humildemente diante da Tua presença. Tu que és o trono da graça, o trono da misericórdia. Nós reconhecemos que o Senhor inaugurou nesse tempo para nós o tempo da graça. E nós não queremos desperdiçar esta graça, nós não queremos deixá-la que ela passe sem que nós o percebamos. Nós queremos viver a plenitude desta graça, Senhor. Nós, comunidade javenice, cada um aqui, Senhor, cada um de nós, desejamos viver intensamente essa graça, para esse momento, graça de santificação, Senhor, graça de purificação. Nós necessitamos, Senhor. Eu preciso do Senhor, eu necessito do Senhor. Fique em pé e erga os seus braços e fala isso para o Senhor. Eu preciso de Ti, eu preciso da Tua graça, Senhor. Eu necessito desse Seu favor,
porque sem o Senhor eu nada sou, sem a tua graça eu nada sou, Senhor. Coloco diante do Senhor todos os meus talentos, minhas capacidades, coloco todas as minhas conquistas, coloco diante do Senhor e reconheço que se tenho é porque o Senhor me deu, é graça do Senhor. Eu sou o que sou porque o Senhor tem me sustentado com a sua graça. Eu reconheço, Senhor, que não foi mérito, não é mérito meu, não é mérito nosso, mas é graça do Senhor. Tudo é graça, Senhor. Mas aqui nos colocamos, Senhor, humildemente diante do Senhor, reconhecemos que nem sempre correspondemos à graça, Senhor. Mas aqui estamos pedindo ao Senhor que nos dê a graça para tomar atitudes, decisões nas nossas vidas, Senhor, de romper com o pecado, Senhor. Dai-nos a graça, Senhor, de voltarmos ao estado de graça, o estado de amizade contigo, Senhor. Dai-nos a graça, Senhor, de lutar contra os nossos pecados, nossas fraquezas, de romper com os nossos vícios, Senhor. Dai-nos a graça, Senhor, para vivermos a santidade, Senhor, para viver a pureza de coração. Dai-nos a graça para superar as dificuldades, os desafios diários, Senhor, para vencer as provações, as tentações. Dai-nos a graça, Senhor, porque nós precisamos, dependemos do Senhor. Reze para quem está do seu lado, peça ao Senhor a graça para esse irmão, peça o Espírito Santo para ele.